Hoje nós vamos conversar sobre prosperidade. Sim, esse assunto que é polêmico, que dá pano para manga. Tem gente que ama ouvir sobre isso, tem gente que critica fervorosamente, alega que esse é o câncer da igreja. Mas talvez essas paixões nos afastem de entender com equilíbrio, com sensatez, a real importância da prosperidade. Sim, um cristão pode ser próspero e Deus tem um propósito para isso. Amém? Mas antes, eu quero saber como é que você está. Está bonzinho, está boazinha, está na paz do Senhor? Espero que esteja tudo bem com você, que Deus te abençoe muito o seu dia. Seja muito bem-vindo aqui à minha casa. A gente conversa, estuda a respeito de assuntos ligados à palavra de Deus para o nosso dia a dia, sempre com base nas Escrituras. Amém? Então já chega aí deixando seu like, um comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas, fica comigo até o final. Se você está vindo pela primeira vez e não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nada. Então vamos lá. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus diz: é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com seu trabalho e aproveitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, um presente de Deus. Primeiro ponto que a gente precisa abrir a mente sobre prosperidade. A prosperidade e o trabalho, as riquezas que Deus nos concede. Existem, inclusive, duas formas que as pessoas enxergam prosperidade. Uma como uma grande bênção, como riquezas mesmo, né? Uma grande quantidade, uma abundância de recursos. Outros enxergam como uma ausência de qualquer tipo de necessidade. Mas independente da forma que você enxergue, Deus ele nos dá isso de presente também para nós aproveitarmos, usufruirmos e nos alegrarmos. Faz parte da nossa vida. A vida de um cristão, ela tem sim momentos de provação, pode ter muitos momentos em que nós passamos com poucos recursos, mas sim, existem momentos da vida que nós podemos ser prósperos. A grande questão sobre a teologia da prosperidade é que muitos teólogos que pregam sobre isso dão a entender às pessoas que basta elas terem fé e fazerem certos tipos de rituais ou de promessas ou de entregas que automaticamente elas serão prósperas. Deus não garante a prosperidade dessa forma. Deus ele dá sim a prosperidade para algumas pessoas e para outras elas não são tão prósperas, elas não têm tanto recurso assim. Na verdade, a grande maioria de nós não temos tanto recurso. Nós temos o suficiente para viver, para nos alegrar, alguns em maior grau, outros em menor grau. Mas para alguns também existe aquele presente de ter muito, de poder usufruir muito de riquezas e de bens. E aqui diz em Eclesiastes, esse texto é interessante porque quando você volta, ele fala que a grande quantidade e também aquela paixão desenfreada por dinheiro, sim, é um problema. Então, a gente pode sim ser próspero, mas a idolatria ao dinheiro e aos recursos e aos bens, isso sim é um grande problema. Então, cuidado para não inverter as ordens. Isso é um presente de Deus e não um Deus para a sua vida. Amém? É extremamente importante que você compreenda isso. E descanse no fato de que sim, o Senhor pode te prosperar, porque existem aquelas pessoas também que quase que acham que um cristão que tem riquezas automaticamente não é cristão. Isso está errado também. Deus abençoa pessoas com muitos recursos para que sejam generosas. E sobre isso eu queria conversar também. Quando você dá um pulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 11, o apóstolo Paulo diz àquela igreja: em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser generosos. Olha só.
Em tudo vocês serão enriquecidos para que possam ser generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Então, outro ponto importante. Deus, ele enriquece algumas pessoas para que elas sejam generosas. Existe sim, neste mundo, a necessidade de ter recursos para alcançar certos objetivos, para pagar contas, para que algumas pessoas possam adquirir o seu alimento também, porque tem algumas pessoas que não têm nada, talvez não seja por falta de vontade de trabalhar, mas talvez seja também por uma questão de necessidade. Eu já vi muitos casos assim que acontecem na igreja de pessoas que saem de um lugar sem recursos, de terras secas, de locais áridos, que elas não têm condição, que a pobreza é o que resta por uma questão geográfica ou por uma questão cultural, social daquele lugar, vão para lugares, para outras cidades e não conseguem de cara arrumar emprego e acabam passando por necessidades. Nós, como cristãos, temos a obrigação de ajudar essas pessoas. As nossas ofertas e os nossos dízimos, quando depositados na casa do Senhor, também têm essa finalidade. Você pode, você mesmo, ir lá e ajudar essa pessoa que passa por necessidade. Esse pai de família, essa mãe, Então, existem várias realidades dentro de nossas igrejas e o Senhor nos enriquece para que nós tenhamos generosidade. É interessante que quando a gente para pensar em teologia da prosperidade, logo as pessoas assimilam isso aos neopentecostais. Quando a gente para nem em teologia da prosperidade, mas quando para pensar em prosperidade, logo as pessoas assimilam aos discursos neopentecostais que enfatizam a teologia da prosperidade em muitos casos. Mas você sabia que a prosperidade ela também é um assunto que sempre esteve muito atrelado à teologia reformada? Sim, ao calvinismo de João Calvino. João Calvino, no seu calvinismo, acreditava que as pessoas elas deveriam trabalhar para serem prósperas e com o seu trabalho glorificar a Deus e com os seus recursos ajudarem aos próximos. Essa realidade, inclusive, moldou muitas realidades políticas e sociais naquela região. Você sabia que o calvinismo foi muito importante para o desenvolvimento de mentalidades de nações vencedoras, como Estados Unidos, Holanda? Nós temos esse tipo de situação. É uma mentalidade, você vai trabalhar para glorificar o Senhor. A consequência disso é prosperidade, são bens, mas isso vem para que você seja generoso com as pessoas, para que você enriqueça todos os que estão à sua volta. E essa bênção vai fazer com que você cresça cada vez mais. É bem provável que isso aconteça, é uma tendência. A gente no Brasil tem o costume de querer enriquecer para dar carteirada, para comprar o que a gente quiser, para poder ter uma demonstração de poder em cima das pessoas, mas, na verdade, essa não é a correta intenção que nós devemos ter ao crescermos e ao enriquecermos. Nós devemos ter a intenção de glorificar o Senhor e de abençoar ao nosso próximo. E isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. A palavra do Senhor nos diz para que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que a gente faça tudo isso para glorificar a Deus, para não sermos motivo de tropeço para a igreja ou para qualquer cidadão na face da terra. Ou seja, dentro da lógica cristã, a prosperidade ela está desassociada do egoísmo. A prosperidade ela está desassociada de uma ambição individualista, mas ela está associada a você proporcionar um bem a várias pessoas e glória e honra ao Senhor. Amém? Para finalizar, a gente fica se perguntando, como que Deus dá esse presente da
riqueza, da prosperidade. E aí eu vou dizer a você, Deus usa o trabalho para que isso aconteça e chegue até nós. Lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão o mal, pois Deus não age com favoritismo. Deus estava falando para escravos naquele tempo. Então, como a gente não legitima a escravidão aqui, longe disso, eu quero trazer essa passagem para a nossa realidade. Ele fala para nós fazermos um melhor em nossos trabalhos, para nós honrarmos ao Senhor, para que quando estivermos trabalhando, fazendo as nossas atividades nas empresas que a gente trabalha ou nos nossos negócios, que a gente faça o melhor para o Senhor e não para os homens, porque é o Senhor quem nos dará essas recompensas. Está vendo que o trabalho, a fim de glorificar o Senhor, traz como consequência a prosperidade e as bênçãos? E ele promete isso para o reino dele. Eu acredito que o reino dele já se instalou aqui, muito mais ainda virá e nós desfrutaremos muito mais desse descanso e dessa alegria. Eu confesso que eu não sou um cara tão ambicioso e que tem tantos desejos de me enriquecer, para ter bens, para ter luxo, etc. Eu gosto muito de uma vida simples, confesso. Eu falo com a minha esposa várias vezes assim: nossa, amor, mesmo se eu tivesse muito dinheiro, eu gostaria de ter uma casinha pequena, simples, para acomodar bem a nossa família. Gostaria de ter um jardim, um lugar para a gente plantar umas coisinhas, um quintal bem gostoso, para a gente desfrutar disso. Nem precisa ter piscina. Piscina dá muito trabalho. É a minha mentalidade de pobre aqui, né? Porque piscina dá trabalho como se um rico limpasse piscina, né? Mas a gente fica projetando, né, certas coisas na nossa mente e quando eu penso em ter muitos recursos, logo eu projeto como uma bênção de Deus para abençoar outras vidas, para investir em missões, para investir em ações sociais que vão ajudar muitas pessoas, e eu tenho certeza que Deus abençoa isso. Continuo trabalhando, dando o meu melhor, me esforçando, fazendo tudo o que eu posso para que Deus seja glorificado. Creio que as bênçãos que Ele me der serão consequência de uma vida devotada a Ele em todos os sentidos, em tudo, em todas as áreas. É isso que nós devemos buscar para a nossa vida. Amém? Mas vamos orar ao Senhor e pedir a Ele para que Ele te cubra de prosperidade, para que na sua vida você não passe por nenhum tipo de necessidade. E quem sabe você seja uma pessoa que Deus chamou para enriquecer e abençoar outras vidas. Fechem os seus olhos. Papai, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, conversando sobre a Tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe aos meus irmãos, às minhas irmãs que estão me ouvindo aqui agora. Peço a Ti, Deus, para que o Senhor cubra eles com a Tua prosperidade. Tire deles qualquer necessidade, dê a eles oportunidade de trabalharem, de terem uma vida tranquila, de não dependerem dos outros para viver, mas que sim, tenham o suficiente para viver, para glorificar a Ti. E que tenham, ó Deus, mais ainda para abençoar outras pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos dar bons testemunhos nos nossos trabalhos e com a nossa vida, com os nossos bens e com tudo o que fizermos, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço porque o Senhor é bom, é maravilhoso, é fiel e nós te agradecemos porque nós sabemos que todos os recursos vêm de Ti. O Senhor usa o nosso trabalho para nos dar recursos, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado isso. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e que a gente possa se ver em breve. Depois você me conta se o Senhor
tem abençoado você com bens e como tem sido isso daí. Amém? A gente se vê em breve. Até mais.